Bom dia, você que nos acompanha pelo YouTube da Canção Nova. Estamos no domingo. Um bom dia a você, um bom domingo. Queremos estar aqui com você, na sua companhia. E dedicamos na nossa programação, nesse terceiro dia do Seminário Sexualidade e Família, os workshops. E pela manhã nós estamos no módulo Sexualidade. O primeiro workshop, Desenvolvimento Físico do Homem e seu Significado. E agora nós vamos ter o segundo workshop com o tema O Protagonismo da Masculinidade. E nós convidamos Jorge Facundo, que é membro da comunidade de Canção Nova desde 2014. Ele é estudante de Teologia, bacharel em Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo pela UFC. E é licenciado também em Filosofia pela Faculdade de Canção Nova. Jorge, muito bem-vindo ao nosso seminário e vamos então falar um pouco sobre o protagonismo da masculinidade. Bom dia, Fabiana. Bom dia a você que nos acompanha aqui pelo YouTube da Canção Nova. Como a Fabiana já falou, meu nome é Jorge, sou seminarista da comunidade de Canção Nova e dentro desse universo tão rico que é a sexualidade e a família humana, eu fiquei responsável, que fui imbuído desse encargo de falar um pouquinho acerca do protagonismo masculino. E nesse tempo, né, em que nós ouvimos tanto falar em relação a empoderamento, a luta de classes, a espaço de grupos, como falar de protagonismo masculino diante de tantas ideologias, diante de tantos movimentos, diante de tantos desafios que nós enfrentamos hoje, né, enquanto igreja, enquanto homens, enquanto seres humanos, né? Falar de protagonismo sem afetar aquilo que é a nossa humanidade e lógico, né? Nós estamos dentro de um seminário cristão, dentro daquilo que é a nossa espiritualidade cristã, dentro do cristianismo. E é mais ou menos isso que nós vamos tentar falar nesses breves, falar sobre esse protagonismo masculino, mas dentro da perspectiva, é lógico, perspectiva cristã, a perspectiva do Evangelho de Jesus Cristo, mas passeando um pouco sobre a história, passeando um pouco aí de como nós chegamos até hoje, naquilo que nós vivemos, nas situações que nós enfrentamos, naquilo que nós percorremos durante esse tempo enquanto humanidade. E a gente preparou um slide para ajudar, né, para você acompanhar direitinho, aí, ver direitinho um pouco do que nós vamos tratar, abordar nesse dia, neste domingo, nesse início de manhã. E a primeira coisa que nós queremos tratar com você é sobre o sentido de protagonismo, né? O que é o protagonismo, qual a definição de protagonismo, qual a etimologia de protagonismo, né? É importante sempre nós sabermos o valor e o significado de cada palavra para que quando nós tratamos de determinado tema, nós saibamos do que nós estamos falando, né? O que é a origem, o sentido, a etimologia, o significado de cada coisa, para que nós possamos, de fato, debater de uma forma segura. E esse protagonismo masculino, né, como você está vendo aí, muitas vezes associado a essa imagem, essa figura da força masculina, né, do desempenho físico masculino, mas nem sempre é isso que, de fato, protagonismo significa. É isso que a gente vai começar a falar agora aqui nesses slides. Então, a primeira ideia que a gente quer falar nesse protagonismo masculino é sobre o significado, né? Conceituar a palavra protagonismo. Ela vem dessa junção de dois termos, né? De dois termos gregos, proto que significa primeiro ou principal, e agon, que fala sobre essa luta, uma causa. Portanto, quando nós falamos de protagonismo, nós estamos falando, como o Papa Francisco criou esse verbo aí, de primeirar nas lutas, ou seja, de assumir, de tom principal nas lutas, sejam elas quais for. Bem, quando nós falamos de protagonismo, você pode falar de protagonismo juvenil, protagonismo masculino, protagonismo, isso daí se encaixa em tudo, porque a primeira ideia que nós tratamos de protagonismo é associar esses dois verbos, esses dois termos. Principal, ou primeiro, aquele que está à frente, aquele que está na vanguarda, mas aquele um agon, um ideal por que lutar. Então, quando nós falamos de protagonismo, nós falamos disso. Estar à frente, primeirar, de acordo ou em favor de uma luta, de uma causa.
Mas não só isso, né? A gente pode, no próximo slide, nós vamos ver que existem aplicações desse termo protagonismo. Pode passar o próximo. Quando nós falamos também em protagonismo, nós, dentro de vários campos, né, nós desenvolvemos articulações, nós desenvolvemos também pensamentos, ideias, a partir desse conceito original de protagonismo, né? Mas é lógico que nós sempre recorremos ao nosso famoso dicionário Aurélio também, para conceituar de uma forma também dentro da nossa língua, né? E no dicionário, protagonismo é a qualidade da pessoa que se destaca em qualquer situação. Porque a gente está falando já de um novo termo, destaque. Não só daquele que é o primeiro, não só aquele que está envolvido em uma luta, em uma causa, mas alguém que se destaca em alguma situação, em algum acontecimento, exercendo um papel mais importante dentre os demais, né? Nós desenvolvemos um protagonismo quando nós destacamos de alguma forma em determinada área. Existem aqueles que estão aí nesse tempo aí de tantas lutas em torno da Covid-19, existem aqueles que se destacam no desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de medicamentos, desenvolvimento de técnicas para que se chegue a uma proposta que lute contra o vírus. E isso você pode aplicar em qualquer situação. O destaque, esse protagonismo que nós falamos, sempre dentro desse ritmo, dentro dessa área, né? Mas também quando nós falamos em protagonista, nós podemos nos remeter ao campo aí das artes, né? Como a Fabiana falou, sou formado em jornalismo pela faculdade, né, pela Universidade Federal do Ceará, e lá nós falamos, né, no Instituto de Comunicação e Artes, o ICA, então nós falamos das artes, um protagonismo associado a uma pessoa, né, a uma personagem principal de uma produção. E quando nós falamos em protagonista, quando você vê um filme, você fala fulano de tal é o protagonista desse filme, é o protagonista dessa história. Nós falamos, de fato, de uma personificação de um bem, de uma causa, de um personagem que se opõe, lógico, a um antagonista e muitas vezes se serve, né, na maioria das vezes, se serve do auxílio de coadjuvante. Se a gente for pegar aí no campo da literatura, a gente for pegar, por exemplo, Don Quixote, é o protagonista daquela obra de Miguel de Cervantes, mas ele se auxilia, né, da presença do seu fiel escudeiro Sancho Panza para combater aquilo que são os seus antagonistas, muitas vezes criados por ele, mas o antagonismo. Então, quando nós falamos no campo das artes em protagonismo, está também na nossa ideia, né, no nosso nível de conhecimento, que protagonista é aquele que é um personagem principal de alguma coisa, de alguma obra, de um filme, de um livro, de uma produção artística, que se opõe a um antagonista e também tem esse auxílio dos coadjuvantes. Então aqui a gente já traz um novo conceito. Então, resumindo, né, conceituando aí essas três ideias que nós trazemos do protagonismo, para iniciar essa nossa manhã, esse nosso debate, a gente associa o quê? Quando nós falamos em protagonismo, nós associamos a uma causa, a um porquê. Um porquê fazer algo, um porquê me adiantar e ser o primeiro em fazer alguma coisa. E, consequentemente, de um fazer, quando nós falamos em protagonismo, nós estamos falando de um não à passividade. Nós falamos de uma vanguarda, de um movimento interior de, olha, eu tenho uma causa por que lutar, eu tenho um porquê lutar, então por conta disso eu me coloco à frente, porque eu vejo aquele problema e eu quero ir adiante. Ao mesmo tempo, por conta disso, porque eu tomo essa iniciativa, eu acabo tendo um destaque de vanguarda, mas também está associado a uma questão identitária, né, de caráter. Se eu assumo a vanguarda, se eu assumo o primeirar, o protagonismo de alguma coisa por conta de uma luta, de um motivo, de um porquê, eu acabo também associando a minha identidade. Eu sou o protagonista, eu não sou o antagonista. Então eu tenho que trabalhar para que aquilo aconteça, e não contra aquilo que é a minha causa, aquilo que é meu ideal, aquilo que eu estou lutando para que aconteça. Então também está relacionado a uma questão identitária. Eu não posso ser ao mesmo tempo protagonista, antagonista e coadjuvante. Então quando eu assumo um protagonismo, e aqui falando agora de um protagonismo masculino, eu preciso ser aquele que trabalha por uma causa, não ser passivo, ter um destaque, mas principalmente assumir a minha identidade enquanto homem,
enquanto ser masculino, e a partir disso meu caráter ser forjado diante dessa minha causa, dessa minha luta, diante daquilo que eu sou. Eu faço porque eu sou. Tem o agir segue o ser. Mas infelizmente, né, como a gente fala um pouquinho ali rapidamente no começo, a sociedade moderna, a sociedade contemporânea que nós vivemos, trouxe muitos distúrbios, muitos conflitos e acabou remodelando aquilo que são as nossas próprias identidades, né? Existem as crises institucionais, você vê aí muitos locais, né, na Europa, que foi o berço do cristianismo, ali quando nós saímos de Jerusalém e a igreja vai para Roma e se torna a religião oficial do Estado Romano, do Império Romano, e ali, a partir dali, vai se desenvolvendo o cristianismo em vários países da Europa, mas hoje muitos desses países enfrentam essa crise no cristianismo. Existem crises também na própria ideia da política, crises que chegam às instituições, das representatividades, mas também falam dos personagens, dos sujeitos, né, dos indivíduos, e acabam afetando a nossa própria identidade e trazem aí novos conceitos e novos atores sociais, aí falando de um campo mais sociológico, dessa perspectiva do protagonismo. Então, as mudanças que o tempo imprime alteraram, né, muitas vezes, não só a representatividade das instituições, mas também a nossa própria atuação no mundo, né? Como eu atuo no mundo está muito condicionado muitas vezes com as condições que a sociedade vai colocando, e isso influenciou com seus distúrbios, como está aí no slide, com seus conflitos, com seus desafios novos. E aí você pode imaginar, já se colocando dentro dessa sociedade, porque todo mundo, né, todos nós estamos incluídos, embutidos dentro dessa sociedade, né, como Jesus fala, nós estamos no mundo, nós não somos no mundo, mas estamos no mundo, e aí nós encontramos essas lutas para reconhecer a nossa identidade e assumir aquilo que é o nosso papel. E eu destaquei, dentro dessa apresentação, 5 grandes quebras ou rupturas que essa sociedade moderna e essa sociedade contemporânea trouxeram para o protagonismo masculino, agora já entrando mais dentro dessa área do protagonismo masculino. Primeiro, uma quebra filosófica, né? Nós temos aí na área da filosofia, você que talvez possa fazer no curso de filosofia, na filosofia moderna nós tivemos uma quebra, uma ruptura de Deus, né? Antes nós tínhamos uma filosofia medieval voltada para Deus, depois nós quebramos isso com a filosofia moderna centrada mais no homem, só que acabou se perdendo em muitos momentos da filosofia daquilo que é uma objetividade masculina, daquilo que é uma objetividade humana, e passou a se tratar de uma subjetividade, né? Então existem várias formas de ser aquilo que você é. Então isso acabou modificando e moldando muito o que a sociedade foi pregando. Consequentemente, essa quebra filosófica da filosofia moderna, a gente tem uma quebra moral teológica. Se Deus deixa de ser o centro das nossas discussões, consequentemente a moral, né, que a teologia, que a moral cristã imprime, começa a ser rejeitada. Também dentro do campo da própria filosofia, a gente tem uma obra aí do Nietzsche, um filósofo alemão, que fala que o homem tem que se livrar de todos os conceitos morais de Deus e precisa atingir o seu super-homem, né, que não é nada, tem nada a ver com aquele personagem lá da DC Comics, mas fala sobre uma ideia de um homem que se liberta de tudo, inclusive de Deus. Isso também aconteceu na própria sociologia, né, nos próprios movimentos sociais que foram crescendo a partir daí, causados pela Revolução Industrial, causados também pela Revolução Tecnológica, e nós fomos tendo novos atores sociais se desenvolvendo, criando, surgindo ali nesse meio. Uma quarta quebra, uma quarta ruptura que eu coloco aí, uma ruptura da psicologia, né, trazida pelo Freud com a ideia do inconsciente. Então você tem muito mais coisa escondida no seu interior do que você possa imaginar ou possa perceber. E consequentemente, trazida pela própria psicanálise, uma quebra sexual, que aí nós podemos fundamentar vários movimentos que foram surgindo a partir da década de 60 do século passado, né, 1960, nós tivemos essa ideia de uma quebra sexual, de paradigma sexual. E aí você, com certeza, acompanhando aqui o seminário, já deve ter ouvido falar um pouco dessas quebras, dessas rupturas que nós fomos tendo nas nossas identidades sexuais. E aí basta você olhar um pouquinho por fora da sua janela ou então sair um pouco à rua que você vai identificar isso.
né, que não há mais um padrão, não há mais uma identidade, até mesmo visual, daquilo que é o homem, daquilo que é a mulher, de como o homem se porta, de como a mulher se porta, porque antes já teve essa ruptura filosófica, moral, teológica, sociológica. Então, tudo isso nós estamos apontando dentro dessa ideia do protagonismo masculino. Mas antes de um protagonismo masculino, né, de um problema de protagonismo masculino ou de uma crise de masculinidade que nós reconhecemos, que nós percebemos aí na nossa sociedade atual, eu destaco que antes nós enfrentamos uma crise de humanidade, né, porque nós, muitas vezes, diante dessa revolução tecnológica, nós lidamos muito mais com o virtual do que o real. Nós podemos assumir no Twitter ou então em várias plataformas digitais, de redes sociais, várias identidades que nós quisermos. Aquilo que eu trago de revolta dentro de mim, que eu quero criticar alguém, eu posso criar lá um fake e dentro dessa identidade falsa, né, do fake, ser outra pessoa, aquilo que eu não sou na vida real, eu sou ali naquele ambiente, naquele espaço virtual. Então nós vamos tendo essa crise de humanidade, de identidade enquanto ser humano, primeiro, e a partir disso nós vamos criando todas as outras crises, né, que foram surgindo. E como está aí no slide, muitas vezes existiram ferramentas para que isso acontecesse, né? Dentro dessa crise humanitária, mas agora mais especificamente nessa crise da masculinidade, porque nós homens estamos inclusos aí nessas lutas, nesses desafios, nessas situações, aconteceram algumas ferramentas, né? Nós temos aí mais recentemente o movimento feminista, do empoderamento, né, dos movimentos feministas, e que as mulheres foram, de fato, assumindo espaços, assumindo locais, assumindo responsabilidades, até então voltadas para o homem, e que isso acabou acontecendo também, surgindo de um acomodamento masculino, né, provocando um acomodamento masculino. Não é errado, por exemplo, uma mulher estar aqui, como a Fabiana está aqui do meu lado, né, do lado de lá, mas aqui do meu lado, assumindo esse protagonismo cristão, feminino na evangelização, mas o que provocou muito mais foi um acomodamento masculino. Se tem alguém que faça por mim, então eu deixo fazer. Então aquela ideia de atividade, não a passividade dentro do protagonismo masculino foi meio que se diluindo. E os movimentos feministas foram crescendo dentro das ideologias, né? Várias ideologias, de teorias de gênero, de teorias de que o homem ou a mulher, na verdade, não são aquilo que são apenas construções sociais. Isso também foi provocando e foi provocado através do que um sociólogo chamado Zygmunt Bauman fala de uma liquidez social, né? Das fluidez dos relacionamentos, a fluidez da nossa própria identidade, a fluidez do nosso próprio caráter. Então hoje eu posso ser assim, amanhã eu posso ser de outro jeito, e aí eu vou meio que me adequando àquilo que me são as exigências dos outros, e isso vai quebrando essa ideia de uma identidade, de um caráter, né? Daquilo que eu sou, da minha identidade, do meu protagonismo, do meu ser homem, no caso das mulheres, do meu ser mulher, do ser feminino. Mas como nós estamos falando aqui de protagonismo masculino, nós precisamos entender bem que, embora existissem essas ferramentas que eu citei agora há pouco, aí do feminismo, do crescimento dos movimentos feministas, também dessa liquidez social, dessa fluidez social e também dessa teoria de gênero trazida nessa ruptura sexual, nós também precisamos assumir a nossa culpa, né? Nós, enquanto os homens, né? Você que é homem, que está presenciando aqui conosco nessa manhã, é preciso dizer não ao pecado adâmico. O que é esse pecado adâmico? Se você for lá na Bíblia, na Sagrada Escritura, quando Deus chega até o jardim, logo após ali o pecado original, Adão, ele não tem um protagonismo de assumir a própria culpa, porque também existe um protagonismo em reconhecer os próprios erros. E ele não tem isso. Ele coloca a culpa na mulher. Embora tenha sido a mulher que tenha oferecido para ele, ele poderia, como um protagonista masculino, ter dito não àquilo que era errado. Então nós também, dentro desse movimento do protagonismo masculino, nós muitas vezes assumimos um protagonismo masculino tóxico, dos relacionamentos abusivos, onde muitas vezes, e aí dentro do campo afetivo, homem e mulher, tantas vezes envolvendo aí o machismo, envolvendo as agressões físicas até, mas ampliando um pouco mais um protagonismo masculino tóxico, do sufocamento do outro, né, de uma repressão daquilo que são os outros. O protagonismo, como falei ali no começo, ele exige também a presença de um coadjuvante, de alguém que te ajude, de alguém que esteja lá do lado,
mas dentro do protagonismo masculino tóxico que muitas vezes não nos permitiu viver um protagonismo masculino saudável à luz do cristianismo. Então nós temos aí também e é preciso que você, que é homem, perceba em si, né, seja protagonista para reconhecer quais são as suas limitações, quais foram os seus erros, o que você precisa melhorar. E já entrando dentro daquilo que é o protagonismo cristão, eu queria apresentar para vocês, como já está aí na capa do slide, esse livro que é de um escritor cristão norte-americano, que é A Grande Aventura Masculina. E é basicamente agora que a gente vai discutir um pouco dessa ideia, desse resgate, dessa aventura de ser homem, de assumir o protagonismo, o papel, aquilo que é a importância do homem, o papel do homem dentro de uma perspectiva cristã. E ele tem essa frase aí nas páginas 25 e 26, em que ele fala que a vida de um homem é um processo de iniciação rumo à verdadeira masculinidade. É uma série de estágios no qual penetramos e pelos quais progredimos, ou seja, é processual. Deus é um Deus de processo, Deus que atua em nós, na nossa identidade, na descoberta de nós mesmos, na descoberta da nossa masculinidade, é um processo. E ele destaca duas ideias principais. Primeiro, que a masculinidade é concedida, e ele fala de uma necessidade de uma intervenção direta, ativa da figura paterna, a presença de um pai, né? E quando essa figura masculina, paterna, ela é ausente, porque ela é concedida essa masculinidade através da figura do pai, nós temos essa ideia que ele fala de homens inacabados. E cuidado aí, a gente não está falando só no sentido sexual, na presença, na ausência de um pai, aquela pessoa não é um homem no sentido sexual, não é isso. Nós falamos de que a figura paterna, quando ela é bem trabalhada e ela acaba concedendo, através do seu ensino, essa masculinidade para os seus filhos, ela provoca homens bem formados, ela provoca homens de caráter, os valores, aquilo que são os bens mais caros à figura masculina. Quando há essa presença saudável da paternidade, essa masculinidade é concedida. Quando essa presença ela acaba sendo ou mal articulada, mal executada, ou quando ela não existe, nós temos os problemas de masculinidade, de homens muitas vezes sem caráter, de homens muitas vezes que não assumem a sua responsabilidade enquanto homem, nem o seu protagonismo. E essa segunda ideia, que é a principal do livro, que a masculinidade é processual, né? Deus, como um Deus de processo, e na descoberta da sua masculinidade dentro da perspectiva cristã, passa também por etapas ou por estágios, que o autor, né, que o John Eldredge, acho que fala desse jeito mesmo o nome dele, mas ele destaca como 6 estágios, 6 momentos em que nós vamos, como se fosse uma ideia de degraus, né? Nós vamos subindo naquilo que é a perspectiva de uma masculinidade saudável, de um protagonismo saudável dentro dessa perspectiva cristã. E esses 6 estágios são aí apresentados como a infância, ou a idade do filho amado, um segundo estágio que é o do cowboy, do tempo da descoberta, do guerreiro, do amante, do rei e do sábio. E é sobre essas 6 etapas aí, sobre esses 6 estágios, que a gente vai se concentrar agora um pouco aqui nesse momento de debate, discussão, de diálogo junto com você, para a gente tentar entender o que está presente em cada uma dessas fases e o que o autor vai falando também sobre são as dificuldades quando elas não são bem desenvolvidas, né? O primeiro estágio é lógico da infância, né? Da criança, que é um tempo do deslumbramento. Ele fala que é mais ou menos aí desde o início do nascimento até uns 8 anos mais ou menos, que é um tempo de deslumbramento. É o tempo da exploração, é o tempo que o seu filho começa a andar, né, e sai correndo, destruindo tudo dentro de casa. É aquele tempo que o filho vai querer olhar para a tomada, você vai dizer que não pode pegar, mas ele vai lá querer pegar. Então é um tempo da primeira descoberta enquanto ser humano, enquanto uma pessoa de fato. E principalmente nesse tempo precisa ser bem trabalhada essa ideia de que a pessoa é um filho amado, de que ela é amada, né? Que o homem é amado, que a criança, que o menino é amado, mas ao mesmo tempo que ele não é o centro do universo. Não pode também ser um amado no sentido de excesso, né? Tudo que é em excesso provoca prejuízo, quer seja o excesso da presença ou o excesso da ausência. E o autor fala que um menino sem uma figura paterna é como um explorador sem mapa. Aí você pode imaginar, se você que é homem,
Quantas vezes você se deparou diante de uma realidade que você não soube bem viver, você não soube por onde caminhar ou traçar a sua rota, né? Calcular aí no seu GPS humano da sua vida, a sua rota, porque muitas vezes você não teve uma figura paterna que te indicasse de como ser um homem. E entenda, não estou colocando aqui a culpa no seu pai exclusivamente, estou falando na figura paterna. Pode ser que seu pai também, assim como você, talvez não tenha tido esse referencial e consequentemente foi causando essa série de coisas. E aí quando isso não é bem trabalhado, quando essa infância não é bem trabalhada, você pode imaginar adultos infantilizados, né, que querem ser o centro da atenção, que querem um amor, que exigem um amor, que querem se deslumbrar. A gente chega aí quase aos seus 40 anos de idade e quer descobrir a vida de novo, quer descobrir, a fazer uma exploração, não no sentido saudável de uma ressignificação da vida, mas de uma infantilização da própria vida. E o segundo estágio, que naturalmente esses estágios, o autor vai falando, eles vão se intercalando, né? Vão se cruzando ali, não é uma coisa muito bem segmentada, eles vão se desenvolvendo um ao redor do outro, mas mais ou menos entre 12 e 13 anos ele destaca que surge a idade do cowboy, que é uma figura muito americanizada, né, para nós. Talvez não temos muito essa ideia do cowboy em si, mas eu me lembro quando eu era criança, sempre a minha mãe comprava para mim, né, os índiozinhos, os xerifes, e eu ficava lá, não tinha irmãos por parte de mãe e de pai, né? Então eu ficava lá brincando, é mais ou menos essa ideia, né? Que surge já ali na infância, esse desejo por uma aventura, mas quando nós chegamos a essa idade crítica dos 12, 13 anos, esse início da adolescência, você tem um desejo por aventuras que sejam mais reais, que sejam aventuras, aí um desejo por provas, quer aí no mundo dos esportes ou em qualquer outra área, você vai começando a se desafiar, porque você quer provar aos outros que você já não é mais aquele filhinho amado que ficava ali na redoma dos próprios pais. Você quer uma aventura real, você quer provar, você quer entender, você quer viver. E ele cita esse provérbio africano que ele fala: eu ouço, eu acabo esquecendo. Eu vejo, eu até posso lembrar, mas quando eu faço, quando eu vivo, eu entendo. Só que aí tem que ser muito bem trabalhada essa questão da experiência. Porque ao mesmo tempo que há dentro de nós, dentro de um homem bem trabalhado na sua masculinidade, no seu protagonismo, essa sede por aquilo que é épico, aquilo que é grandioso, né? Talvez você imagina aí quando você era criança, passando para esse estágio aí do cowboy, os heróis que você tinha, né? Quem você queria ser quando crescer, mas ao mesmo tempo existe a possibilidade do fracasso. Então, quando nós não trabalhamos bem essa possibilidade do fracasso diante dessa sede pelo épico, nós também temos homens que muitas vezes vão se frustrar na sua idade adulta, que não vão mais ter esse desejo por provas e não vão conseguir assumir a próxima etapa, que é o estágio do guerreiro. Porque quando nós vivemos essas aventuras, nós muitas vezes ainda não temos uma causa específica por que lutar. E quando nós falamos desse estágio do guerreiro aqui no livro, né, da Grande Aventura Masculina, estou aqui com ele do meu lado, ele fala exatamente sobre essa ideia de uma causa para lutar. E entenda, não é uma causa irresponsável, né? Não é aí uma formação de um exército desqualificado e atirando para tudo quanto é lado, não é isso. Ele fala que essa etapa, quando você descobre uma causa por que lutar, você tem que se disciplinar em cima dela. E a gente pode pensar até mesmo na nossa experiência religiosa. Quando eu encontro uma causa que é o Evangelho, eu preciso me disciplinar em torno do Evangelho. Quando eu encontro uma causa que talvez seja o esporte, eu preciso me disciplinar em favor daquilo. E disciplinar as próprias paixões. E ele tem uma ideia, um conceito bem legal, que ele fala que não é eliminar as paixões, mas fortalecer as paixões. Como é que isso pode contribuir para as causas e as lutas? Fortalecer as boas paixões. Fortalecer aquilo que me conduz a uma disciplina para que eu chegue àquela causa. Então, um atleta, quando é apaixonado pela atividade física, ele tem ali a sua paixão, mas ele precisa se disciplinar para que aquela paixão leve de fato à conquista daquela causa. E ele também fala que, como disciplina, exige esforço, então o conforto é um dos despojos da guerra. Então, você que às vezes, quando chega aí um homem quer no final de semana só descansar, porque trabalhou a semana inteira, você prova ali daquele conforto que foi um despojo da sua guerra durante a semana. Mas o que acontece hoje no protagonismo masculino, infelizmente machucado por todas aquelas situações que eu falei antes, é essa questão dessa passividade muitas vezes, né? De que tem quem faça, então deixa que faça.
Eu não quero me envolver muito, já tem ali quem mexa, não preciso me envolver tanto. E ele destaca também um outro risco, né, uma outra possibilidade também ruim, que é o perigo dos Ronin. O que é o Ronin? Né? Ronin são aqueles samurais sem mestres da cultura japonesa. Então, quando um guerreiro ele não é bem assessorado, ele pode sair lutando por causas que não são benéficas, ele pode não ter uma disciplina regular e ele pode fortalecer paixões que, em vez de o ajudarem a ser protagonista, acabam dificultando esse caminho. O quarto estágio, que o John Eldredge fala aqui no livro, ele fala justamente sobre o amante. E quando nós falamos amante, entenda mais uma vez, não estou falando só do relacionamento sexual afetivo entre homem e mulher. Ele fala que é quando o homem começa a descobrir os caminhos do próprio coração. É quando ele vai parando e fala, olha, ok, eu tenho uma causa por que lutar, mas o que motiva essa causa? O que está dentro de mim que me motiva a isso? E aí acontece a abertura ao abstrato, ao valor da vida, onde é aquela idade onde a gente fica um pouco mais pensativo, né? Onde a gente deixa só de executar as coisas e começa a se perguntar o porquê eu faço isso. Então, essa despertar para a beleza das coisas, despertar para a bondade que existe nas coisas, nas pessoas também, a beleza do outro, né? São João Paulo II, na sua Teologia do Corpo, fala muito sobre isso, sobre perceber a beleza, a presença de Deus no outro. Então, isso se desenvolve a partir dessa fase, desse estágio do amante, onde nós trabalhamos os caminhos do nosso coração. E quando nós estamos, dentro da perspectiva cristã, trabalhando os nossos caminhos do coração dentro de uma abertura a Deus. Mas existe também um risco, que é a frustração amorosa, a frustração diante dessas realidades que podem não nos permitir viver bem o quinto estágio, que ele fala que é o estágio do rei, que é quando nós já fomos guerreiros, quando nós descobrimos o caminho do coração, mas quando nós passamos pelos testes de caráter da nossa vida, onde nós precisamos governar um reino. E aí você imagina o reino que você governa. Seja a sua família, a sua casa, no seu escritório. Eu sou seminarista, então eu tenho responsabilidades dentro da Casa de Nazaré, que é aqui, a casa de formação dos candidatos às ordens sacras. Então eu tenho um pequeno reino ali para governar, sou responsável por aquilo. E ali o meu caráter é provado, né? A gente ouvia alguns dias atrás, eu não me recordo quem falou, acho que foi o Padre Alex numa homilia, que a gente conhece muito aquele ditado, quer conhecer alguém, dê poder a ela. Mas se você realmente quer conhecer essa pessoa, tire o poder dela. Então, essa ideia do teste do caráter do rei. Governar um reino, mas também governar a si mesmo. Então, na aventura masculina, não é só governar o ambiente ao meu redor, mas também buscar um governo de si mesmo. Arcar com a responsabilidade que eu assumo diante de uma posição que eu tenho. E aí ele vai destacar quais são os dois desafios, ou os dois grandes riscos, que é a tirania, quando eu me torno um senhor absoluto dos outros, né? Eu não percebo o que de fato é um caráter real, ou a anarquia, quando eu resolvo abandonar aquilo que são as minhas responsabilidades e deixo que a vida vá levando todas as coisas, que as situações vão levando todas as coisas. E sem esse desenvolvimento desse senso de responsabilidade, desse caráter masculino, nós não conseguimos chegar ao último estágio dessa aventura, que ele destaca, que ele coloca aí de forma bem pedagógica, que é a figura do sábio, que é aquele que adquiriu conhecimento, porque soube que ser um filho bem amado, soube viver bem as experiências enquanto cowboy, também soube administrar as próprias lutas, as causas enquanto guerreiro, descobriu os caminhos do próprio coração como amante, mas que também soube governar a outros e também a si de uma forma cristã, de uma forma madura enquanto rei. Então ele tem experiência, e aqui o homem deixa de ser um protagonista ativo, ele meio que sai um pouquinho de cena. Para quê? Porque ele vai ser aquele que vai te aconselhar. A ideia do sábio justamente é essa, né? Aquele que te aconselha porque tem conhecimento, tem experiência, talvez traz um olhar que você não saiba diante de alguma situação, e ele vai justamente formar, curar os filhos, os cowboys, os guerreiros, os amantes, os reis que não foram bem trabalhados durante as etapas da sua vida. Então, para chegar a esse nível de maturidade, né, que nós encontramos, e talvez você conheça alguém assim, que passou por experiências, tem conhecimento para aconselhar, nós precisamos seguir esses estágios, né?
seguir saudavelmente esses estágios, e ele trata de forma muito particular da figura do rei Davi. O rei Davi, que foi um filho amado, né, ali o mais novo ali dos filhos. Então, normalmente, né, não tem isso na palavra de Deus, né? Mas normalmente aqueles que são os mais novos são sempre os queridinhos da família, né? Então, aqueles que estão ali são os mimados, né, que a gente fala. Então, Davi experimentou esse ser filho amado, mas também Davi já surge na Sagrada Escritura como um cowboy, né, era o adolescente dos pastos. E a gente tem a ideia do pastor como aquele que está só ali cuidando da ovelhinha, mas a gente vai ouvir as histórias de Davi, que ele matou um leão na defesa ali do seu rebanho. Então, nós vemos que ali não é só um filho amado, mas o cowboy já desenvolvendo naquele adolescente nos pastos, cuidando dos rebanhos. E temos também, lógico, na Sagrada Escritura, os grandes feitos de Davi enquanto guerreiro, superiores ao do próprio rei Saul. Lemos toda a história do Davi amante também, né, na vida do coração, quer seja na sua... E aí nós tocamos nos dois lados, né, no lado... Quando nós não tratamos bem esse caminho do coração, nós temos lá o pecado de Davi, que acaba cometendo adultério e depois sendo o mandante de um assassinato do seu general, mas também a vida do coração diante de Deus, né, da paixão de Deus. Davi, o homem dos salmos, aquele que encontra beleza, encontra a presença de Deus e transforma toda essa sua emoção em salmo, em louvor a Deus. Rei, não precisa nem falar, né, o rei mais famoso da linhagem na Bíblia, né, na linhagem judaica, é o rei Davi, e é lógico, sábio, e aqui é legal, Davi transmitiu tudo isso que ele viveu diante da sua linhagem, né, diante do seu filho, diante da sua geração, que foi o rei Salomão. Então nós temos o grande homem sábio da Bíblia como Salomão. Mas é lógico que a gente não pode falar dentro dessa perspectiva, dessa aventura masculina cristã, falar de Jesus. Jesus que foi o filho amado, que apesar de todas as dificuldades teve ali o amor da Virgem Maria, de São José na sua história, que também foi cowboy dos anos ocultos, né, diante de Jesus, mas que nós imaginamos Jesus ali na carpintaria com José. Normalmente o ofício, sempre na cultura judaica, era passado do pai para o filho, então normalmente existia uma certa sequência daquele serviço. Então nós encontramos ali, naquele aprendizado de Jesus, junto a José na sua carpintaria. E onde é que está Jesus guerreiro, né? Não é um guerreiro que muitas teologias ou aquilo que era a perspectiva de muitos judeus à época imaginavam de um Messias, mas o próprio início do seu ministério, porque Jesus precisou entrar em confronto, né? Entrar muitas vezes em embate com a cultura religiosa da época, e ali no seu início do seu ministério nós vemos uma causa por que lutar. E qual é a causa? O reino de Deus. Temos Jesus amante. Nossa, Jesus, como assim Jesus amante? Jesus era celibatário, como é que ele, Jesus amante? Mas Jesus encontrava no coração da sua noiva, que é a igreja. Então Jesus amou e amou até o fim. Amando até o fim, entregou a própria vida em quem? Em favor de quem? Daqueles que ele amava, os caminhos do coração. Se tornando rei, senhor de toda a terra, senhor de toda a história, mas também sendo essa figura do sábio, como nós encontramos nas Sagradas Escrituras, aquele que ensinava com autoridade diferente. Por quê? Porque ele era a própria palavra, porque ele era o próprio Deus, mas porque ele viveu essa experiência dessas etapas, né? Nós encontramos em Jesus essa perfeição, não só da divindade, porque Jesus é Deus, mas também da sua humanidade. E aqui, né, eu não posso deixar de citar, porque eu também sou um pouco nerd, né? Alguns filmes que podem nos ajudar um pouco, que contam um pouco daquilo que é essa masculinidade ou desse processo de masculinidade, né? Então temos aí o Príncipe do Egito. Então você que tem um filho e quer já traçar nele um caráter de uma masculinidade saudável, de um protagonismo masculino saudável, vê com ele aí o Príncipe do Egito. Você que talvez seja mais jovem, né, e queira conhecer universos de fantasia, mas também que trazem mensagens de masculinidade, também de formação de caráter, de maturidade masculina, tem aí a ideia do Senhor dos Anéis, vão dos hobbits que nascem ali inocentes, meio bobinhos, meio crianças, mas que vão fazendo uma experiência de maturar-se, né? Masculinamente maturar-se. Tem aí o Star Wars, que é uma série também de filmes que fala sobre essa ideia da família, da presença masculina, do desenvolvimento, da luta contra os medos interiores do grande personagem que é o Luke Skywalker. Temos o filme da Cruzada, onde nós também temos essa ideia do Balian, que é o personagem principal que vai se desenvolvendo quanto homem, e mais recentemente aí a lenda do Rei Arthur,
que no próprio cartaz já fala de ninguém a rei. Como sair de uma condição muitas vezes fragilizada, machucada, ferida, para me tornar aquilo que eu sou chamado a ser, dentro de um protagonismo masculino saudável, chegar à maturidade, à estatura de rei. E dentro da perspectiva cristã, é lógico, como chegar à estatura de Cristo, o homem perfeito. E é por isso que a gente não pode deixar de falar sobre o protagonismo especificamente cristão, voltado para nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro dessa perspectiva do protagonismo masculino cristão, pode passar para o próximo, por favor. Nós encontramos que esse protagonismo cristão, ele não tem uma ideia de um protagonismo de empoderamento. Nós falamos aí, escutamos muito essa ideia do empoderamento feminino, do empoderamento. Não é isso. O protagonismo cristão não está baseado no poder, até porque o poder foi um dos primeiros dos pecados. Quando Satanás apresenta lá a Eva essa ideia de querer ser como Deus, ter o poder de Deus. Então, o empoderamento muitas vezes trata com aquilo que é a nossa vaidade, aquilo que é o nosso orgulho. Então, no protagonismo masculino cristão, nós não falamos de assumir um poder nesse sentido. Diferente também do eu me basto, eu sou o suficiente. Não, dentro do protagonismo cristão nós entendemos que nós somos homens, que nós somos seres humanos, mas que dentro da realidade espiritual nós também somos carne. Nós temos as nossas debilidades e precisamos do auxílio da graça de Deus. Então, o primeiro fato para eu ser um protagonista masculino, ser um homem protagonista, é entender que eu preciso da intervenção, da ajuda de Deus. Terceiro ponto é entender que o protagonismo cristão é um serviço. Eu tenho, como o Papa Francisco falou, nesse verbo que ele criou, primeirar em favor do outro. É sempre um estar à frente para o outro, nunca em prol da minha própria causa. Não é essa ideia que o cristianismo traz enquanto protagonismo masculino. Também um protagonismo assistido. Jesus, ele é o protagonista da nossa história, do cristianismo. Não à toa, o cristianismo surge a partir de Jesus Cristo, mas ele também soube formar discípulos e apóstolos. Então, quando você, homem cristão, quer assumir o protagonismo, quer ser um homem maduro, você também vai formar novas lideranças, novos protagonistas, para que deem continuidade não à sua obra, mas à obra de Deus em nossas vidas. Um protagonista também é personalizado, porque Deus respeita cada um de nós, a nossa personalidade, na nossa história de vida, na nossa forma como lidar com os problemas, as diferentes fases, as diferentes faces que nós temos, que precisam ser trabalhadas pelo auxílio da graça. Mas principalmente o protagonismo cristão, ele nos faz entender que é de humildade, que a nossa mão esquerda não saiba o que a mão direita faz. Nós encontramos na cruz isso, nesse sentido do serviço, que não foi um poder, de que Deus precisava do auxílio da graça, de serviço, de ser assistido, de ser personalizado, mas nós precisamos entender que o nosso protagonismo masculino não é um protagonismo de aplausos, Nós não estamos buscando um aplauso humano, reconhecimento humano, nós queremos servir. E nessa identidade de um protagonista cristão, servir aos outros, e isso exige de nós humildade, de reconhecer as nossas falhas, os nossos limites, mas trabalhar isso, não ficar em torno disso. E aí, mas o que fazer na prática? A gente está falando de um workshop, o workshop tem essa ideia de ser prático. Eu apresentei muita coisa aqui, falei muita coisa para você, mas como fazer na prática? Primeiro ponto que o autor fala, o John Eldredge, ele fala que tudo nasce a partir de um conhecimento de si. Eu preciso me conhecer. Eu tenho essa necessidade de me reconhecer. Mas não apenas reconhecer os meus limites, não apenas reconhecer as minhas qualidades. Eu preciso estar disposto àquilo que são as mudanças que me são necessárias. E trabalhando em mim. Se eu reconheço que talvez eu não fui uma criança, um filho muito amado, eu preciso trabalhar isso dentro de mim, dentro dessa figura paterna. E aí dentro do cristianismo você precisa rezar mais, talvez, com Deus Pai. Pedir mais que essa presença paterna de Deus se torne presente na sua vida. Se você não tratou muito bem aí durante a sua vida o seu guerreiro, a sua causa por que lutar, pedir também o auxílio da graça e deixar que Deus vá mudando isso dentro de você. Se você se percebe como um homem talvez passivo, apático, deixa que Deus promova dentro de você essa mudança de te levar, de conduzir a uma atividade. Temos ali a figura de Moisés tão ferido
por ter assassinado um egípcio, né, que estava lá maltratando um escravo judeu, e que ali ele percebeu que tinha feito algo errado e meio que ficou passivo à parte. E Deus o chama outra vez ao serviço. Então, quando nós falamos aqui agora um apanhado geral do que foi esse momento, entender o protagonismo masculino é entender aquilo que são as nossas limitações, entender aquilo que está ao nosso redor, né, conhecer a si mesmo, conhecer aos outros, mas entender também que nós precisamos passar por essa transfiguração, né, essa conformação. Nós no seminário ouvimos muito essa configuração ao Cristo, que de fato é o verdadeiro protagonista da nossa história, o protagonista da nossa vida. Então, basicamente é isso. Espero que você possa fazer essa experiência de ser protagonista, né, de adquirir dentro do cristianismo, dentro dessa visão cristã, adquirir essa experiência dessa maturidade masculina. Eu quero agradecer, George, muito obrigada por esse workshop tão esclarecedor e com esse caráter mesmo de workshop, né? De trazer algumas dicas, algumas coisas práticas. Inclusive, nós temos uma pergunta, se você me permite fazer, que é da Franciane, e ela pergunta assim: como entender e como lidar com os jovens que hoje, né, na atualidade, parecem não passar por essa fase de guerreiro, tornando-se apáticos e acomodados? Então, Franciane, né? Franciane. Não, Franciane, é próprio, parece hoje, da nossa cultura, da nossa sociedade, essa ideia de que tudo tem que ser muito rápido, né? Assim, a gente não tem profundidade nem gasta tempo com as coisas. Quando a gente está com o nosso smartphone, se falta um pouquinho de Wi-Fi, a gente já começa a ficar desesperado, né? Já quer ligar para a operadora para reclamar porque está pagando, mas não está chegando aquele Wi-Fi. Então, a gente tem que entender que essa geração, ela passa por essa crise também de não aprofundar-se naquilo que são as questões mais sérias da vida. E elas correm, lógico, o risco de se envolver em causas que são muitas vezes válidas, mas se perder na causa de si própria, né? Daquele trabalhar interiormente. Então, a pergunta, né, como é que a gente pode ajudar? Primeiro, estar presente. E aí, se você reconhece dentro de si que você passou por uma maturidade dentro desse sentido, então esteja próximo. Dom Bosco fala que não basta que os jovens sejam amados, mas que eles se sintam amados. Então é preciso que ali, com a experiência, com a escuta muitas vezes, tá? Porque a gente também tem essa ideia de que vai colocar uma coisa na cabeça do jovem, não funciona desse jeito, principalmente nesse tempo de agora. Então, escute, perceba, e a partir daquela escuta, daquela presença, você pode dar aqueles sinais: olha, será que não é isso? E aí levar o jovem também a essa consciência, levar o jovem a desenvolver isso. Tem isso dentro da juventude, né? Tudo aquilo que é forçado demais diante do jovem, parece que ele tem uma rejeição, né, em relação àquilo. Então, primeiro se torne presente e escute. Na medida que você encontrar os espaços convenientes para isso, você vem com aquela palavra acertada, lógico, pedindo aí o auxílio da graça de Deus para a palavra acertada, para auxiliar esse jovem que você talvez conheça. Muito obrigada, George. Obrigada, Franciane, pela pergunta. Então, esse workshop, já nos preparando para o próximo, né? Daqui 10 minutinhos nós vamos voltar com o nosso terceiro workshop nesse módulo Sexualidade e o Masculino. Mas antes eu queria saudar todas as pessoas que estão aqui mandando mensagem no chat de vários estados do nosso Brasil: Acre, Maringá, São Luís do Maranhão, Rio Branco, Amazonas, Londrina, Blumenau, Alvorada do Sul, Diocese de Blumenau, Santa Catarina. Pronto, acho que falei todo mundo. E você, né, que está entrando agora também. Nós vamos dar agora um breve intervalo, 10 minutinhos, e voltamos com o nosso próximo workshop.